Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia, nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Que a paz e a presença do Senhor acompanhem-nos dia após dia. Queridos, nós vamos orar para mergulharmos no tema desta apresentação. Senhor, muito obrigado por este dia, por ter estado conosco até que pudéssemos nos reunir neste momento para acompanhar os eventos finais. Convidamos, Pai, a sua presença, acompanha-nos, dirige os nossos passos até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos falar sobre mais um avanço em um dos estados americanos para legislar a Blue Law, mas já agora convido você a compartilhar esta apresentação, a deixar o seu like, não para mim, mas para que o vídeo seja levado a mais pessoas. Só assim nós podemos conseguir ajudar as pessoas a entenderem o tempo em que nós estamos vivendo. Queridos, o Centro de Políticas Familiares do estado de Idaho, nos Estados Unidos da América, que é, na verdade, um ministério que promove o senhorio de Cristo na esfera pública por meio do envolvimento com a igreja e que também está promovendo políticas que honram a Deus, de acordo com eles mesmos, divulgou a sua Agenda Legislativa 2025. E em sua agenda está o plano de declarar o estado de Idaho cristão. E eles avançam dizendo que a Blue Law, a lei dominical, é a marca de um estado cristão. Eu depois vou mostrar para vocês também o que um site de informações Mormon, ou seja, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, falou em relação a isto, que eu achei muito, mas muito interessante e contraditório ao mesmo tempo. Vejam, é dito aqui, isto é de 22 de julho de 2025, para e pelos cristãos, o influente grupo nacionalista cristão de Idaho que quer remodelar o Estado. Que quer o quê? Remodelar o Estado. Agora vejam só no subtítulo. Com aliados poderosos no púlpito e no Pentágono, o Centro de Política Familiar de Idaho aproveita o momento. Certo, é dito. O Centro de Políticas Familiares de Idaho faz parte de uma rede nacional de grupos com ideias semelhantes. É intimamente ligado a esse homem, que é um pastor incendiário de Idaho. E vejam aí embaixo. E agora tem aliados na Casa Branca. Queridos irmãos, quando nós dizemos que há uma forte influência político-religiosa na Casa Branca, muitos não têm acreditado. Mas é isto. O movimento nacionalista cristão está em todo lugar agora, influenciando as políticas públicas lá. E lembrem-se que a maior parte dos funcionários da Casa Branca são católicos. E eles já nos disseram em uma publicação que seu objetivo lá é influenciar as políticas públicas que sejam semelhantes à doutrina social católica, ao ensino social católico. Ora, vejam aqui. Eles estão tentando instalar uma teocracia na qual a autoridade do governo não vem do povo, mas da Bíblia. E as pessoas que não aderem a essa forma de cristianismo são as que são excluídas. Muitos acreditam que é algo maravilhoso o Estado declarar-se cristão, ou o Estado dizer que tem a Bíblia como a sua fonte de ideias ou fonte de inspiração de leis. Mas se nós pararmos para pensar e avaliar isto de perto, nós vamos ver que no final a mesma Bíblia vai ser usada de forma errônea, torcida, para justificar certas leis. É o que estamos vendo bem no estado de Utah, no estado de Dakota do Norte. É o que estamos vendo onde é que mais? Em Idaho, no Texas, Louisiana. Estão usando o quê? Uma visão distorcida da verdade bíblica para impor ideias da maioria. Agora, nesta publicação da Desert News, que na verdade é uma publicação dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a quem respeito como irmãos, eles dizem que fizeram uma pesquisa por dentro desse movimento para tornar Idaho um estado cristão.
E eles dizem que isso afeta os santos dos últimos dias. Eles fizeram uma pesquisa, avaliaram as propostas, a agenda deste movimento nacionalista cristão de Idaho e dizem que isto afeta os mormons, afeta a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos lá ver qual é essa agenda que este movimento propõe. Vejam aqui, comunicado à imprensa. Centro de Políticas Familiares de Idaho divulga agenda legislativa para 2025. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para que vocês possam aprofundar. Eles falam de 2 pontos, como por exemplo, as leis LGBTQ, como querem defender a família. Mas no terceiro ponto, eles nos mostram qual é uma das agendas para 2025. Agenda legislativa para 2025. Vejam aqui. 3. Estabelecer pagamento de horas extras no sábado para trabalhadores horistas. Essa legislação exigiria que os empregadores pagassem horas extras pelo trabalho realizado no domingo, com exceções limitadas. Enfim, eles dizem primeiro pagamento de horas extras no sábado, mas depois vão nos dizer pelo trabalho realizado no domingo. Às vezes ficamos sem entender, é sábado ou domingo? É que na verdade, toda vez que eles dizem sábado, estão se referindo ao domingo? Estão se referindo ao domingo. Agora, eu pergunto, esta ideia é de quem? Esta proposta legislativa que estes legisladores, este movimento de Utah pretende introduzir no seu estado, é de quem? É de quem? Do Projeto 2025. Lembram de Jonathan Berry? Vamos lá escutar. Vamos lá escutar. E é especificamente a ideia de encorajar o descanso do sábado e desencorajando o comércio no sábado. A proposta que está no nosso livro é emendar a lei federal básica sobre horas extraordinárias, a lei de normas de trabalho justas, para exigir que as horas extraordinárias sejam pagas por todo o trabalho realizado no sábado. Mais importante, para que as pessoas tenham espaço para adorar e honrar a Deus. E, em segundo lugar, para ter momentos de descanso comunitário com as suas famílias e com as suas comunidades. Quem é este? Jonathan Berry, o eleito procurador do trabalho, advogado do trabalho na América. E caso a sua nomeação passe no Senado americano, nós veremos mais uma força para procurar implementar tudo isto a nível federal. Mas vejam que o projeto desses legisladores do Utah é o mesmo do projeto 2025. Agora vejam aqui, no mesmo site do Centro de Políticas Familiares de Idaho, é dito, vejam aqui, devoção, a observância do sábado como uma marca das nações cristãs. Em outras palavras, para que uma nação seja cristã, para que um Estado seja cristão, e eles buscam transformar a América como uma nação cristã, as leis do sábado, ou seja, a observância do sábado, tem que ser o quê? A marca. Peguem bem isto. Voltaremos para aí. Vamos agora voltar para aquela publicação dos Mormons, onde eles se apresentam como vítimas deste movimento que busca o quê? Introduzir estas leis no Estado. Eles disseram, por dentro do movimento, para tornar Idaho um Estado cristão. E como isso afeta os santos dos últimos dias. Eu achei esta publicação um pouco engraçada, porque os Mormons aqui se colocam como vítimas daquilo que vai resultar deste movimento. Mas nós vimos que uma das recomendações, uma das políticas deste movimento é introduzir o quê? Um descanso dominical. Eles disseram que a marca de uma nação cristã é a observância do sábado, que veremos daqui a pouco também. Agora, os Mormons, em especial, apareceram no outro estado de Utah, buscando legislar o que é o descanso dominical. Portanto, agora eles se apresentam como vítimas, né, de todo este movimento, mas na verdade existem entre eles influenciadores políticos que querem usar a sua fé, dos mormons neste caso, para legislar o próprio domingo. Vejam aqui, o republicano da Câmara, que é santo dos últimos dias,
propõe um projeto de lei para impedir que as franquias abram aos domingos. Vejam no subtítulo. Citando a liberdade religiosa, o deputado Ken Ivory propôs uma medida para preservar um dia de descanso ou adoração para os franqueados. Naquela publicação, os mormons se apresentaram como vítimas das leis que este grupo vai trazer. Mas, ao mesmo tempo, são eles que estão propondo a introdução do domingo como um dia fechado para beneficiar o descanso, para beneficiar o cristão. Isto não dá para compreender. Vejam aqui. Muitos cristãos, incluindo membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, consideram a proibição bíblica de que não farás nenhum trabalho no sábado não como uma recomendação, mas como um mandamento, certo? E eles dizem, agora, um legislador de Utah quer tornar esse decreto um pouco mais fácil de ser seguido, adicionando o seu próprio não farás à lei estadual. Um legislador pertencente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, propõe uma lei para fechar o domingo, para encerrar o domingo. E mesmo assim se apresentam como vítimas do movimento Projeto 2025. Vejam aqui. O comunicado à imprensa menciona apenas uma isenção de domingo. Não declara se a medida proposta ofereceria proteções de liberdade religiosa semelhante para sexta-feira, que é o sábado dos muçulmanos, ou sábado, que é o principal dia de adoração para os adventistas do sétimo dia. Não. É uma lei que favorece apenas o guardador do domingo, e mesmo assim eles chamam liberdade religiosa. Tudo bonitinho, liberdade religiosa. A pergunta é, quem é Ken Ivory, o legislador mormon que no estado de Utah busca trazer esta lei? Vejam aqui. O projeto 2025 pede a revogação da lei da antiguidade, ok? Vejam aqui, é dito. O deputado Ken Ivory está listado como um dos contribuidores do projeto 2025. Vejam aqui, no próprio livro Mandato para a Liderança, Promessa Conservadora, o projeto 2025, encontramos o nome Ken Ivory, o legislador republicano de Utah. Está aqui. Na página 589 do livro, fala-se sobre o descanso sabático. Aqui está, descanso sabático. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da moral e da regulamentação legal do trabalho nesse dia. E é exatamente isto que este movimento quer trazer na América. Regulamentação legal do trabalho nesse dia, no domingo. Ora, voltamos para a publicação do Centro de Políticas Familiares de Idaho. Eles dizem, devoção, a observância do sábado como uma marca das nações cristãs. É dito, Deus designou o último dia da semana como um dia santo, reservado para o propósito de adoração, comunhão e descanso. Esse padrão continuou até que a igreja primitiva começou a celebrar o sábado no primeiro dia da semana, o domingo, para comemorar a ressurreição de Cristo. Em que parte da Bíblia vem escrito isto? Em que parte da Bíblia vem escrito que os cristãos primitivos guardaram o domingo em memória à ressurreição de Cristo? Vejam, significativamente, Deus ordenou a toda a humanidade que se lembre do dia de sábado, guardando-o como um dia santo. Eles dizem que os primeiros americanos, desejosos de reconhecer e obedecer à vontade de Deus, também entendiam que a observância generalizada do sábado melhorava o bem-estar moral, queridos. Melhora o bem-estar moral e físico de uma comunidade. Quando nós lemos o Espírito de Profecia, é-nos dito que um dos argumentos que será trazido para o descanso dominical é a melhoria da moralidade da nação. Aqui está o argumento que esta organização está trazendo. Guardando o domingo, nós recuperamos a moral da sociedade. Continua. Como resultado, as legislaturas coloniais e estaduais dos primórdios da América aprovaram que leis de fechamento aos domingos, também chamadas de quê? Blue Law, leis azuis, proibindo o trabalho e comércio desnecessário no dia de sábado. E, no entanto, infelizmente, nossa cultura não é mais caracterizada pelo amor a Deus, a sua igreja e ao dia do Senhor. Eles dizem que as leis azuis caíram em desuso na maioria dos estados. E, por fim, dizem, ironicamente,
ao deixarmos de nos dedicar a Deus por meio da observância alegre e reverente do seu dia de sábado, perdemos o descanso e a paz que tanto almejamos. Perdemos o descanso e a paz, por não mais lembrar-se das leis de Jesus, das leis dominicais. Este é o movimento que já traçou a sua agenda de políticas para 2025. Este é o movimento que quer moldar a cultura da nação, que quer moldar a lei da nação. Este é o movimento que quer mudar a América. Vejam, queridos, que não é só o estado de Idaho que está buscando restabelecer a Blue Law. Estado após estado está tentando fazer isto. E eu tenho que dizer que em alguns estados eles não conseguem. As leis são impedidas, não são votadas. Mas isto nos mostra que há tentativas. Há tentativas. Vejam aqui. Legisladores de Dakota do Norte analisarão proposta para trazer de volta as leis Jesus. Dakota do Norte considera trazer de volta a Blue Law, meus irmãos. Leis dominicais. Os legisladores do Dakota do Norte estão debatendo o House Bill 1150, que poderia reintroduzir as restrições às operações comerciais durante os domingos. Os defensores do projeto de lei argumentam que ele preserva o tempo da família e incentiva o descanso comunitário. My name, for the record, is Matt Heilman. I'm a state representative from North Dakota's 7th Legislative District in Bismarck. Meu nome para registro é Matt Heilman. Eu sou um representante estadual do 7º Distrito Legislativo de Dakota do Norte, em Bismarck. I come before you today to testify in favor of House Bill 1150. This legislation is to undo the repeal from House Bill 1097 from the 2019 legislative session. E eu venho aqui hoje para testemunhar a favor do projeto 1150 da Câmara. Esta legislação é para desfazer a revogação do projeto de lei 1097 da sessão legislativa da Câmara de 2019. And many have been asking me why the bill language is the way that it is, and it's, they say it's a bit odd, but that was what was existing in state law prior to the repeal in 2019. Muitos me têm perguntado por que a linguagem do projeto de lei é do jeito que é, e vocês sabem que é um pouco estranho, mas era o que existia na lei estadual antes da revogação em 2019. First benefit to Blue Laws is rest and recovery. Employees are working many long and exhausting hours throughout the week. O primeiro benefício para as leis Jesus é o descanso, e os funcionários estão trabalhando muitas horas e exaustivas durante a semana. Employees having additional time to rest and improve their mental health, which is a big problem in 2025. Funcionários tendo tempo adicional para descansar e melhorar sua saúde mental, o que é um grande problema em 2025. The second benefit is that it incentivizes community and family time. People have more time set aside to engage with their family members and engage in different community activities going on. O segundo benefício é que incentive o tempo comunitário e familiar. As pessoas terão mais tempo para se envolver com seus familiares e se envolver em atividades comunitárias. The third benefit is for people who are religious. O terceiro benefício são para pessoas que são religiosas. And I believe the small sacrifice to empower the working class to enjoy the benefits that I've mentioned for a few hours off every Sunday is, reasonable. Eu acredito que pequeno sacrifício para capacitar a classe trabalhadora para aproveitar os benefícios que mencionei por algumas horas de folga todos os domingos é razoável. You may or may not know this, but we have basically 4 structures in our world. Você pode não saber disso, mas temos basicamente 4 estruturas em nosso mundo. We have, in terms of seasons, the month is by the moon and the year is by the sun. Those are all natural, observable things. That's why we have 365 days. Temos em termos de estações. O mês é pela lua e o ano é pelo sol. Todas são coisas naturais observáveis, por isso temos 365 dias. The week, however, is very unique. There's only one source of the week, and it's not naturally observable. Na semana, no entanto, é único. Há apenas uma fonte da semana e não é naturalmente observável. It comes directly from the Bible, and that's why I'm bringing it up. Because where do you first find the rest day, some call it Sabbath,
for this purpose, I think it's better to use the term rest. And that is in Genesis 1 and 2. Onde você encontra pela primeira vez o dia de descanso? Alguns chamam de sábado para esse propósito. Eu chamo de descanso. Isto está em Gênesis 2, 1 e 2. Why is that unique? Because I would like to propose that that's the difference when we're talking about a higher law than our laws. There's a difference between faith-based and design-based. Isto é único, porque eu gostaria de propor que essa é a diferença quando falamos de uma lei superior às nossas leis. Há diferença entre fé e o design. And I think there's a lot of people in our culture, yes, the repeal happened by 150 legislators, but it didn't happen by a measure of the people. And I would argue that if the people really had a choice, especially those that do remember, in fact, I remember when the whole day was closed, I think that everybody in our culture would agree that, or I should say the majority of our North Dakota culture would agree that things worked better under that design. E acho que há muitas pessoas em nossa cultura que, sim, a revogação aconteceu por 150 legisladores, mas não aconteceu por uma medida do povo. E eu diria que se o povo realmente tivesse escolha, especialmente aqueles que se lembram, eu me lembro quando o dia inteiro estava fechado, acho que todos em nossa cultura concordariam com isso. Of all, not just the founding fathers, but almost everybody during that time when they discussed the Sunday Blue laws were in favor of them. And guess what? Não apenas dos pais fundadores, mas de todo o mundo durante aquela época em que eles discutiram as leis azuis de domingo. Eles estavam a favor delas. E adivinhem? They're the ones that gave us our liberty. So if we're talking about liberty and freedom for business and freedom for people, why would those who actually gave us the liberty and defined it for us have been all in favor of the Sunday Blue laws? It just doesn't make any sense. Elas são as que nos deram nossa liberdade. Então, se estamos falando de liberdade para os negócios, liberdade para as pessoas, por que então aqueles que nos deram a liberdade e a definiram para nós têm sido a favor das leis azuis de domingo? Isso não faz sentido. Aí estão os argumentos para trazer de volta a Blue Law na América. E é claro que eles ainda têm uma batalha a travar. A batalha contra o secularismo na América. A batalha contra o trabalho escravizante na América. Mas existe uma proposta federal para trazer isto. Se Jonathan Berry conseguir vencer ou se candidatar a esta vaga, pode não surgir uma lei dominical agora, mas o impulso para trazer estas leis a nível estadual e federal. Nós lemos no livro Grande Conflito: a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão a um pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Queridos, vivemos em momentos realmente solenes. Planos de importância séria para o povo de Deus estão avançando de forma desleal entre os clérigos de várias denominações, e o objetivo desta manobra secreta é ganhar o favor público para a aplicação da sacralidade dominical. E agora, queridos irmãos, eu acho que já não é tempo de nós ficarmos dormindo, ficarmos tão despreocupados com o futuro, em achar que as coisas não irão acontecer agora, que Jesus não vai voltar agora, porque estas coisas já se falam há muito tempo. Queridos irmãos, vamos deixar de lado essas ideias. A nossa redenção está hoje mais próxima do que quando no princípio cremos. Os sinais se mostram. E para aqueles que não acreditam que isto é sinal, para essas pessoas sinal é só guerra, é só terremoto, e não acha que isto é sinal, estude um pouco mais a profecia bíblica e você vai ver que isto é realmente um sinal da volta de Cristo. Leia o livro Grande Conflito, Eventos Finais. Você vai entender que isto também é um sinal da breve volta de Cristo. Portanto, precisamos nos preparar para encarar estes desafios futuros com confiança no Senhor. Eu espero que você leve a sério estas mensagens, que você leve a sério estas informações. Nós iremos terminar orando. Obrigado, Pai, por ter estado conosco em mais um momento, em mais uma apresentação. O Senhor é amor e sempre nos revela aquilo que nós precisamos entender para este tempo. Pai, nós sabemos que estamos muito próximos do fim, queremos estar preparados para tudo, Senhor. Preparados, unidos a Ti, buscando o Pai, conhecer-lhe de verdade, para que não possamos o negar.
por mais que sejamos levados à fornalha, não possamos o negar, Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.